igrejas de São Jerônimo, de São Máscara, queridos irmãos, companheiros, caminhados, São Máscaros, aqui as nossas irmãs, Sueli e Marília, que representam toda a nossa paróquia, Nossa Senhora das Graças, vocês ouvintes que nos acompanham nas redes sociais. Hoje nós temos esta alegria de celebrarmos aqui na casa das irmãs a festa da Beata Catarina Cittadini e também trazendo presente a nossa querida irmã Judite, companheira e irmã da Beata Catarina Cittadini, que foi um braço direito, podemos dizer assim, da Beata Catarina Cittadini. A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir hoje, que nos foi proclamada, continua nos trazendo o grande desafio da unidade entre nós e, sobretudo, de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Muitos o questionavam, perguntavam: mas será que você mesmo é o Messias? E Jesus responde de uma forma muito simples, dizendo: mas não conseguem perceber pelo testemunho que eu dou, pelas minhas obras? As minhas ovelhas escutam a minha voz e as conheço. Eu as conheço e elas me seguem. Então nós nos perguntamos, e Jesus também pergunta para eles, o que ainda os impediam e o que ainda nos impede de conhecer Jesus, de realmente reconhecer que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus. E aí o nosso Papa Francisco hoje, ele foi enumerando alguns pontos que impediam naquela época os judeus, sobretudo as lideranças religiosas, de serem capazes de reconhecer que Jesus era o Messias. E que talvez para nós hoje também temos essa dificuldade de fortalecer a nossa fé nesse Cristo, o ungido de Deus, o Salvador de Deus. E dentre alguns pontos ele vai elencando o fato, muitas vezes as lideranças na época e muitas vezes hoje, muita gente está preso no dinheiro, nas riquezas, e o quanto é difícil quem se apega às riquezas, ao dinheiro, se apegar a Jesus, que é tão simples, tão humilde, que se colocou a serviço, que revolucionou a forma de servir na humanidade. Outro ponto, a rigidez do coração, a forma que as lideranças judaicas na época interpretavam as leis, eram muito duros, fruto de uma própria insegurança pessoal. Então a rigidez também nos impede de reconhecer que Jesus é o Salvador. Outro ponto que ele coloca também é a preguiça, aquela pessoa morna, que está em cima do muro, aquela pessoa que não tem vontade de quase nada, falta vontade de seguir adiante. Então a preguiça muitas vezes nos impede de ver Jesus. Outro ponto que ele coloca muito sério é o clericalismo, sobretudo em relação aos padres, aos bispos, de querer se colocar no lugar de Jesus. O ego é tão forte que a preocupação maior é consigo mesmo, com a sua aparência e etc. Então o clericalismo ele é um pecado muito grave, porque ele tira de foco Jesus e nos coloca no centro. Isso pode, aquilo não pode, é aquele que fica sempre apontando o dedo, julgando e condenando. Outro ponto é o mundanismo. Mundanismo, ou seja, tudo é relativo, as pessoas não têm mais compromisso com a verdade. Isso também é um ponto que nos distancia sempre mais de Jesus Cristo. E a dificuldade de se criar unidade entre nós cristãos,
né? E muitas vezes, por causa dessa dificuldade de se criar unidade, a gente fica separando, né, aqueles que são justos e aqueles que são pecadores. Isso também era naquela época, pela lei do puro e do impuro, como é hoje também. Muitas vezes nós vamos criando, né, essas leis do puro e do impuro, né? Só na nossa igreja que vai ser salvo, ou só na igreja do outro que se salvará, e etc, etc. Ou dentro da nossa própria igreja, quantas vezes nós brigamos por causa de um movimento, de outro, por ser de um movimento e o outro ser de outro, a gente acaba não entrando nesta unidade, reconhecendo que nas diferenças nós podemos também nos complementar e encontrar Jesus Cristo nas diferenças e nos enriquecer. Então as diferenças, elas não nos tiram a liberdade em Jesus Cristo, muito pelo contrário, nós temos as nossas convicções, mas ao mesmo tempo o fato de você pensar e expressar a sua fé diferente pode me agregar e me enriquecer em muitas coisas nas minhas convicções que eu já tenho. Então tudo isso são causas, e eram também na época de Jesus, de não reconhecer Jesus como Filho de Deus. Trazendo presente a nossa beata Catarina de Tadini, as irmãs podem também me corrigir, falar muito melhor do que eu, né? Foi uma mulher muito sofrida, né? Porque conhecendo um pouquinho da história dela, elas ficaram órfãos muito cedo, né? Com 7, 8 anos de idade, né? Uma com 7 e outra com 5. Uma com 7 e outra com 5, né? 7 anos foi a Catarina e a 5 foi a Judite, né? Então veja, perderam a mãe faleceu, né? E depois o pai parece que a abandonou, né? Os abandonou. Então veja que situação dessas duas crianças que tiveram e não tiveram uma outra saída a não ser ir para o orfanato, né? Serem acolhidas no orfanato. Mais bonito da história e da vida delas, que elas não se deixaram abater, porque Deus colocou no caminho delas referências muito positivas, onde elas conseguiram fazer dessa história de orfandade uma história de salvação, né? Porque elas se tornaram mãe, né? Mãe em Cristo, né? Aquele lema, ser sempre e em qualquer lugar apóstolas, educadoras, como verdadeiras mães em Cristo. E Catarina cresceu tanto, se fortaleceu tanto na fé e na vontade de querer viver, de levar a vida adiante, que ela depois se tornou professora, né? E conseguiu depois realizar o seu sonho de dar aulas, de ir nas escolas, educar as crianças, os jovens. Foi a Somasca, ali sentiu um grande desejo de se consagrar a Deus, indo morar em Somasca, alugando uma casa. Dessa casa ela foi se tornando uma escola, depois um colégio, e dali se tornou o Instituto, né, das Irmãs Ursulinas de São Jerônimo de Somasca. Também em Somasca trabalharam com escolas para meninas pobres. Então fez um trabalho muito bonito, realizou um trabalho muito bonito. Tinha uma devoção muito grande a São Jerônimo Emiliani, São Carlos Borromeu, e tudo isso inspirou a beata Catarina de Tadini, junto com a sua irmã Judite, a levar para frente não só essa missão que Deus deu a elas a partir da sua própria história pessoal, né? Sair do estado de orfandade para ser mãe dos órfãos. Isso é muito bonito, é uma aprendizagem que nos mostra que nada da nossa história pode ser jogado fora, que Deus aproveita tudo. E muito pelo contrário, da nossa história, muitas vezes feridas, machucadas, Deus não só as cura, como também nos faz história de salvação para outras pessoas que talvez estejam passando pelas mesmas feridas que nós um dia passamos, como foi com a beata Catarina de Tadini, com a Judite. E assim também a gente traz presente a experiência que elas viveram de missão, né? O Instituto
das Irmãs Ursulinas, de São Jerônimo de Somasca, elas vieram em missão aqui para a América do Sul, para a Bolívia, para o Brasil, em 1977, não? Em 64 ela foi para a Bolívia. Aqui no Brasil foi 75. Conta um pouquinho essa história para nós. Em 1964 elas foram em Bolívia, né? Na América Latina e Bolívia. Em 1975 elas vieram aqui no Brasil. De 1975 a 1977 elas passaram 2 anos na Baixada Maranhense, porque o bispo, o padre que tinha chamado elas para vir ao Brasil na Baixada Maranhense, quando ela chegou, tinha sido trocado e o que estava no momento não aceitou. Então, durante 2 anos, elas ficaram andando, 2 meses num lugar, 3 meses no outro, até que em 1977, o bispo de Balsas, que Deus a tenha, Dom Rino Carlese, chamou elas para ir para a Diocese de Balsas. No Maranhão. No Maranhão, no sul do Maranhão. Em vez da Baixada lá no norte, elas foram convidadas a ir para o sul. E lá no sul do Maranhão, elas ficaram de 77 até 1994. Eu na minha cidade, quando deixaram a minha cidade, foram para as terras da Bahia. Aí, quando o bispo chamou para ir para o sul do Maranhão, aí elas encontraram a missão. Mas nada na vida desse instituto tem sido fácil. Como o senhor bem relatou pela história das 2 irmãs, né? Que sofreram na sua infância todo tipo de pobreza, pobreza afetiva, pobreza material, pobreza de todo jeito. Mas nem isso não fizeram delas menos pessoa do que o que ela era. Pelo contrário, elas juntaram tudo isso e fortaleceram. Então tiveram uma fé surpreendente, uma esperança. Eu fico me perguntando de onde elas tiravam tanta esperança, tanta perseverança naquilo que elas tinham como projeto e tanta confiança na providência que Deus iria sempre suprir aquilo que elas tanto necessitavam. Então essa fé na providência que hoje também anima nós, porque onde a gente passa também hoje as coisas não são fáceis, mas aí nós temos os modelos, claro, o primeiro modelo é Jesus Cristo, mas também temos elas que nos inspiram nessa vivência. Aí daí a missão foi se espalhando, espalhou e agora nós temos um momento assim de redução por todo o contexto social religioso de hoje, não só na Itália como aqui também. Então nós estamos uma pequena missão reduzida no Brasil. Então nós somos uma missão de 3 casas, sendo que 2 no Piauí, que formam uma aqui e uma em Santo André. E daqui até dezembro de 2021, o projeto da congregação é que 2 dessas casas se fecham também. Por causa de quê? Por causa do número, por causa das forças. E sendo assim, não tem como a gente levar, como levava antes, uma missão. Então a gente pede a Catarina, no dia de hoje, pela sua intercessão, e ela interceda a Deus pelo dom de novas vocações, né, para que a gente possa continuar nessa missão que ela começou e deixou para nós todas as herdeiras. Eu acho que uma coisa muito bonita que a Catarina de Tadini, Judite, inspirou o Instituto e a vocês, irmãs, foi essa resistência, né? Resistência de não parar, de não desistir, de enfrentar todas as diversidades, né? Porque eu estava vendo algumas fotos da missão de vocês no Nordeste. Primeiro, vocês chegaram no Brasil e escolheram aquilo que, se a Catarina tivesse aqui, ela teria escolhido. Que era a pobreza, que eram situações de mais sofrimento, né, de mais desafiante, e vocês escolheram realmente o que ela com certeza escolheria. Né? Foi para o Maranhão, eu vi as fotos, as casas todas de sapé, né, todas de barro, que vocês foram para lá, depois foram para Teresina, e também a situação difícil no Piauí. Vejam que Maranhão e Piauí são os estados mais pobres, né, do Brasil, né? Depois vocês foram para a Bahia, né, pescaram aquela irmã de Deus ali, né? E ela está aqui hoje também. Aí você é de onde? Eu sou maranhense. Maranhense. Das Fragoas, do sul do Maranhão. E quando o bispo chamou elas e apresentou a diocese, os possíveis lugares onde elas poderiam ir, elas escolheram Taço,
que é a minha cidade, e Alto Parnaíba, que é a cidade seguinte. E durante muito tempo, lá no Taço, o fogão que elas cozinhavam era um fogão que eles põem carvão, que os moradores fizeram e deram para elas. Porque elas não tinham um fogão, não tinham nada, praticamente nada, era só mesmo a boa vontade. Então, durante muito tempo, durante meses também, as pessoas, um levava almoço, levava jantar, sabe? Iam ajudando como podia. E nesse Taço Fragoso, elas foram de tudo. Tudo. Hoje a comunidade faz o reconhecimento e merecidamente. Elas foram padre, elas foram freira, elas foram médica, elas foram política, elas foram de tudo. Porque tudo resolvia, era com elas. Só a partir da chegada delas foi que teve um antigo ginásio, porque não tinha ninguém aqui. Então, uma foi ser diretora, outra foi ser professora de não sei quantas disciplinas, outra foi ser, sabe? Então, médica, enfermeira. Médica, enfermeira, fazia parto, fazia cirurgia, porque um padre cortou essa veia aqui, matando um tal de peru. A Carmelita, que Deus a tenha, suturou, costurou esta veia. Então, assim, quando não tinha outra saída, elas se viraram e conseguiram realmente fazer. Então, elas foram de tudo. Hoje a comunidade reconhece, tem muita saudade. Ultimamente fizeram homenagem ao posto de saúde. Botaram, inauguraram mês passado, atrasado, para a reinauguração, com dedicatória às irmãs do Suleiro, por tudo que fizeram na nossa cidade. O hospital